Como saber a quantidade de recipiente que vai ser necessário para colocar em cada cápsula? Você é estudante de farmácia, você é farmacêutico, você quer entrar no mundo da manipulação, você que é técnico, você já se deparou com essa dúvida? Poxa vida, quero manipular cápsula. Quanto de recipiente que eu vou utilizar? Quer saber? Então vem comigo que esse vídeo aqui é para você, hein? Quanto cabe aqui? Qual é a quantidade de recipiente necessário para cada cápsula? Se eu sei a quantidade necessária para cada cápsula, consequentemente, eu vou saber a quantidade total que eu vou pesar, né? Mas, qual é a quantidade de recipiente para cada cápsula? Quer saber? Vamos lá então. Então, se você se interessa pela manipulação farmacêutica, depois dá uma olhada no meu e-book Introdução à Farmácia e Manipulação, link e comentário fixado. Lá eu falo sobre os principais pontos que você deve saber em relação à manipulação farmacêutica. Principais vidrarias, principais equipamentos, principais termos que a gente utiliza, tem exemplos de fórmulas, de medicamentos, cosméticos, entre outros assuntos pertinentes. Esse e-book é voltado principalmente para você que quer começar a trabalhar nesse ramo ou mesmo se atualizar, combinado? Seja você farmacêutico ou futuro farmacêutico, ou até mesmo que você ainda nem é estudante de farmácia, mas você quer trabalhar numa farmácia de manipulação para conhecer. Dê uma oportunidade a esse e-book, porque esse e-book vai ser muito interessante, muito importante para a sua formação, né? Mesmo que você não seja um graduado ou um técnico da área, se você quer trabalhar numa farmácia de manipulação, o nosso e-book é ideal para você, tá? Ou se você quer se atualizar, também é ideal para você. Mas, voltando aqui ao nosso tema, para a gente não se perder, como calcular a quantidade de recipiente necessária para uma cápsula? Vocês, como podem ver aqui no nosso slide, as cápsulas apresentam diferentes tamanhos. E para cada tamanho de cápsula, ela é classificada em relação a número, né? Para cada tamanho eu tenho um volume diferente. Então, a gente vai ter cápsulas com volumes muito pequenos, como a cápsula 5, e teremos cápsulas de capacidade muito grandes, né? Como, por exemplo, a cápsula 000, que é de 1,36 ml. Então, tem diferentes tamanhos de cápsulas. Tá? Qual cápsula que eu devo utilizar, professor? Bem, a cápsula que você deve utilizar deve ser aquela menor possível que cabe aquela quantidade de princípio ativo. Como que eu sei disso, professor? A gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Vou deixar o link aqui no comentário fixado, mas lá no final do vídeo eu retomo para vocês, recordo para vocês, ok? Mas enfim, as cápsulas apresentam diferentes tamanhos. Logo, a cápsula que eu vou utilizar, de modo bem geral, tem que caber aquela quantidade de princípio ativo. Se sobrar espaço, eu uso recipiente. Professor, estou meio confuso ainda. Então, vamos ver com exemplos. Vai ficar mais prático, né? Aqui um exemplo prático. Sabendo que se pretende produzir 30 cápsulas de um princípio ativo, PA princípio ativo, um fármaco qualquer, 150 mg, e que o volume ocupado por esse princípio ativo são de 0,23 ml, logo a cápsula 3, 0,27 ml, será utilizada. Assim, qual a massa de recipiente será necessário para cada cápsula? Sabendo que a densidade aparente do recipiente é de 0,61 gramas por ml. Então veja, você já sabe qual cápsula que você vai utilizar, você sabe qual volume que vai ser, ou melhor, você já sabe qual cápsula, você já sabe qual o volume dessa cápsula, você sabe qual o volume ocupado por aquele princípio ativo. Repara que a cápsula que você vai utilizar é a cápsula 3, 0,27 ml. Beleza. Mas o seu fármaco ocupa um volume de 0,23 ml. Então, se a cápsula tem 0,27 ml, 0,23 vai ser ocupado pelo princípio ativo. Mas sobra espaço, não sobra? Esse espaço que sobra é ocupado pelo recipiente, tá? Então, a cápsula não pode ficar com espaço vazio, ela tem que ser ocupada toda. Então, você tem que determinar qual é a quantidade de recipiente que você vai utilizar. Como que eu vou saber isso? Bem, você tem que saber qual é a densidade aparente do recipiente. É informado aqui nesse exercício que a densidade aparente do recipiente é de 0,61 gramas por ml. Professor, e se eu não souber a densidade aparente do recipiente? Bem, se você não souber a densidade aparente do recipiente, se isso não for informado para você, você tem que determinar experimentalmente qual é a densidade aparente, tá? Em breve, vou liberar aqui para vocês um vídeo no nosso canal, onde vou explicar para vocês como que você pode determinar a densidade aparente do recipiente, tá? Fica atento ao nosso próximo vídeo. Nosso próximo vídeo, vou até anotar aqui, para a gente fazer um vídeo sobre como determinar a densidade aparente de determinada matéria-prima, independente se é um fármaco ou se é um recipiente. Lembrando, aqui no nosso canal a gente tem vídeo toda semana, tá? De repente, na hora que você estiver vendo esse vídeo, o vídeo como calcular a densidade aparente de qualquer matéria-prima, não importa, já vai estar disponível aqui no nosso canal. Se não, fica atento ao nosso canal e assista aos outros vídeos enquanto isso, mas termine de ver esse primeiro. Vamos lá. Então, eu quero saber qual é a massa de recipiente que eu vou utilizar. Ele informou para mim
Qual é a massa de princípio ativo em cada cápsula? Ok. Ele informou para mim qual o volume ocupado por essa quantidade de princípio ativo em cada cápsula. Ok. E falou para mim, consequentemente, qual cápsula que eu vou utilizar e qual o volume da cápsula. Ok. Perguntou para mim qual é a massa, qual é a quantidade de recipiente que eu vou utilizar, a massa para cada cápsula, e me informou a densidade aparente do recipiente. E agora, o que eu faço com essas informações? Então, é o seguinte, o volume de recipiente que você vai utilizar, já tem como saber de cara. Vamos ver aqui, vou mostrar aqui para vocês. Pronto. Aqui, qual é o volume de recipiente? O volume de recipiente vai ser o volume que sobra. Ou melhor, o que sobra não, o volume que falta. Volume da cápsula. A cápsula vai ser ocupada pelo princípio ativo, sobrou espaço, isso vai ser ocupado pelo recipiente. Então, qual é esse volume de recipiente? Vai ser igual ao volume da cápsula menos o volume do princípio ativo. O volume da cápsula é da cápsula que você vai utilizar. Ele informa para você que a cápsula tem um volume de 0,27 ml. E o volume do princípio ativo, você também já sabe, que é informado aí que é de 0,23 ml. E se não for informado o volume do princípio ativo, professor? Assista o nosso vídeo sobre como determinar qual cápsula você vai utilizar. Link no comentário fixado. Lá eu explico para vocês como determinar o volume do princípio ativo. Mas enfim aqui. Então o volume do recipiente é igual ao volume da cápsula menos o volume do princípio ativo. Mas professor, eu quero saber o volume não, eu quero saber a massa de recipiente. Beleza, tranquilo. Mas antes de saber a massa de recipiente, você tem que saber o volume de recipiente, tá? Então, para saber a massa de recipiente, a quantidade de recipiente que você vai usar em cada cápsula, primeiro você tem que determinar o volume do recipiente. Combinado? Volume do recipiente igual ao volume da cápsula menos o volume do princípio ativo. O volume da cápsula eu tenho, nessa questão aí, nesse exemplo, 0,27 ml. E o volume do princípio ativo eu tenho, 0,23 ml. Então é só subtrair 0,27 menos 0,23, logo o volume do recipiente igual a 0,04 ml. Então, um recipiente que eu vou utilizar, ele vai ocupar um volume de 0,04 ml, 0,04 ml na cápsula. Ok. Mas meu recipiente é pó, professor. Não vou medir o volume, não vou colocar na proveta 0,04 ml. Como que eu faço? Ora, a gente tem que saber quanto pesa 0,04 ml. Concorda comigo? Que eu quero saber a massa. Como que eu vou saber quanto pesa? Ora, a questão informa para você a densidade aparente do recipiente. Lembra? Densidade, se não lembra, recorde agora. Densidade é igual a massa sobre o volume. A densidade aparente do recipiente vai ser igual a massa do recipiente dividido o volume do recipiente. São três. Densidade igual a massa sobre o volume. Se você tem a densidade e tem o volume, você acha a massa. De 3, você tem 2, você acha o terceiro. Não importa quem é o terceiro. Combinado? Vamos lá, então. Eu quero saber a massa de recipiente. Ele já informou para você previamente qual é a densidade aparente do recipiente. Beleza. Eu quero saber a massa. Faltava, então, descobrir o volume do recipiente. O volume do recipiente é fácil. É o volume da cápsula menos o volume do princípio ativo. Achou o volume do princípio ativo do recipiente? Achei, porque o volume da cápsula eu tinha e o volume do princípio ativo eu tinha. O volume da cápsula menos o volume do princípio ativo é igual ao volume do recipiente. Vamos voltar agora então para a fórmula da densidade aparente. Da densidade. Densidade é igual a massa sobre o volume. A densidade ele informa para você do recipiente. É 0,61 gramas por ml. A massa é o que eu quero saber. Qual é a massa de recipiente? E o volume aparente, o volume de recipiente, que a gente viu antes, é igual a 0,04 ml, que é o volume de recipiente. Tá? Só substituir a fórmula. 0,61 é a densidade do recipiente, é igual a massa do recipiente dividido pelo volume do recipiente. No caso, o volume é 0,04 ml. Muito bem, fazendo devagarzinho. 0,04 ml está dividindo, eu passo para o outro lado, multiplicando. Então, a massa do recipiente vão ser 0,61 vezes 0,04. Fazendo a conta, a massa de recipiente em cada cápsula será 0,0244 gramas. Tá? Então, veja que para você determinar a massa de recipiente, primeiro você teve que determinar o volume de recipiente. O volume de recipiente é igual ao volume da cápsula menos o volume do princípio ativo. Tranquilo? Achou o volume de recipiente. Tem o volume. Eu quero saber a massa desse recipiente, que vai ser usado em cada cápsula. Para saber, a gente pode usar a fórmula da densidade. Densidade igual a massa sobre o volume. Densidade você já tem. Vou usar a densidade do recipiente, naturalmente. A massa é o que você quer saber do recipiente. E o volume você viu previamente, calculou previamente. Substituiu e achou que para cada cápsula você vai usar um volume de 0,0244 gramas.
Combinado? Então, esse é o método de determinar a quantidade recipiente para cada cápsula, tá? Se você vai preparar 30 cápsulas, é só pegar essa quantidade, que é para cada cápsula, e multiplicar por 30. É essa quantidade que você vai utilizar para preparar a sua cápsula. A literatura recomenda, tem literatura que recomenda que você acrescente nessa massa ainda, nesse total, de 5 a 10%, prevendo perdas que você pode ter na hora de manipular a cápsula, tá? Mas, se você não quiser adicionar 5 a 10%, a quantidade total que eu irei pesar, para esse caso, seria 30 vezes 0,0244 gramas. Se você seguir o que a literatura, boa parte da literatura recomenda, em cima desse valor total, você aumenta mais 5 ou 10%. Por quê? Porque na hora que a gente vai manipular, eventualmente você pode perder algum pó, tá? Então, prevendo perdas, você pode aumentar 5 ou aumentar mais 5 a 10% a mais, ok? Mesma coisa você pode fazer para o princípio ativo. Na hora que você determinou a massa do princípio ativo, você multiplica aquela quantidade vezes a quantidade de cápsulas, e em cima daquela quantidade total, você pode aumentar entre 5 a 10% a mais, prevendo perdas também. Mas o vídeo de hoje é como calcular a quantidade de recipiente, desse modo que eu expliquei para vocês. Combinado? Como eu tinha falado com vocês, eu tenho um e-book que eu indico fortemente para vocês que querem entrar na farmácia com manipulação ou mesmo se atualizar, tá? Ele está disponível tanto na Hotmart como aqui na Amazon. O link vou deixar também no comentário fixado. Preço imbatível, hein? Dá uma olhada lá, não vai se arrepender não. E para quem não me conhece, eu sou o professor Verano, é um prazer estar com vocês. Sou farmacêutico, habilitado em homeopatia, especialista em manipulação farmacêutica, licenciado em química também e mestre em saúde coletiva. Tenho vários cursos, alguns cursos online, como esse aí de interação medicamentosa, teoria e prática, nesse QR Code ou primeiro comentário fixado. Mas além desse curso, tem outros também. Link comentário fixado, dá uma olhada lá. E não esquece de se inscrever no nosso canal. A gente trata não só de manipulação farmacêutica, mas diferentes assuntos do universo farmacêutico. Tenho certeza que algum vídeo vai ser interessante para vocês. E me segue lá no Instagram também, @VeranoCD. Vídeo toda semana. E você aprendeu como calcular a quantidade de cápsula? A quantidade de recipiente? Não sabe como determinar qual cápsula que você vai utilizar? Então assiste esse vídeo, tá? Como escolher o tamanho certo da cápsula. Link, comentário fixado. Combinado? Turma, muito obrigado pela atenção. Vídeo toda semana, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que vai gostar do assunto e escreve aqui embaixo, se você ficou até essa altura do vídeo, escreve aqui embaixo para ajudar no engajamento, escreve recipiente, para saber que você ficou até essa altura do vídeo. E não esquece de deixar seu like. Saúde e paz e até o próximo vídeo, hein?